Eu sou Júlia Alcântara. Hoje é a estreia do Mulheres em Pauta, o novo programa da TV Câmara, para a gente conversar sobre assuntos pertinentes às mulheres e também a toda a sociedade. Essa é uma iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Mulher. Por isso, a nossa convidada de hoje, vereadora Inês Paz. Muito obrigada pela presença, vereadora. Boa noite Juliana, boa noite Bia, Beatriz, boa noite aí a todos os nossos ouvintes. Nós estamos fazendo aí essa programação, é um encerramento das atividades que a Frente Parlamentar iniciou desde o ano passado e hoje é essa atividade para fechar aí o mês da mulher. E nós vamos conversar sobre temas que envolvem diretamente as mulheres. Certo. E a vereadora tem uma convidada especial para o nosso programa de hoje. Beatriz? Boa noite, meu nome é Beatriz. Sou mãe, esposa, estudante de pedagogia e sou envolvida nos projetos do meu bairro, do Vila Nova Vitória. Certo. Vereadora, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto do alto custo na vida das mogianas, ou afeta diretamente a vida das mulheres. Então, não é só na vida das mulheres mogianas, mas de todas as mulheres, porque todos nós sabemos que o mundo, né, a maioria das mulheres, nós somos 50% da população, e também somos responsáveis por os outros 50%. E nesse momento, 2 anos de pandemia, acho que é importante nós ainda estamos na pandemia, mesmo controlado, estamos na pandemia, estamos aí vivenciando o 4º ano de um governo do presidente da República, um governo genocida que matou mais de 600 mil pessoas no nosso Brasil e num desemprego alarmante. E fora isso, a questão do custo de vida. E nós sabemos que aqui também em Mogi das Cruzes, a quantidade de mulheres que a gente fala que é mãe solo. Então, a nossa convidada, que é a Bia, ela foi minha aluna, dei aula para ela na escola Enedina, na escola pública, e hoje está estudando pedagogia, mas ela sofre diretamente esse impacto da crise econômica, do custo de vida, do gás, aumenta a gasolina e tudo acaba sendo aumentado também. Então, como que uma mulher, às vezes, que é arrimo de família, que tem filhos, que paga aluguel, que está desempregada, como que ela vai sobreviver? E a Bia, então, vai falar um pouquinho a respeito desse momento que nós estamos vivenciando. Bia, a sua realidade, com certeza, é a realidade de muitas outras mulheres, como a vereadora disse. Agora, estudante de pedagogia, seguindo os passos da professora, conta um pouquinho do seu dia a dia, como é essa fase, como vem sendo essa fase, também devido à pandemia que problematizou ainda mais. Então, tá bem complicado. Eu moro num bairro de periferia, um bairro um pouco esquecido, né? E nesse bairro, a maioria são mulheres, a maioria mãe solteira. E a gente tem ajudas de cesta básica, às vezes. Mas a gente tem a cesta básica, mas não tem o dinheiro do gás. Eu comecei a trabalhar porque eu sempre trabalhei com as crianças do bairro, com as mulheres do bairro. E arrumei um trabalho, fui trabalhar. Não pude trabalhar, porque não vale transporte, estava indo de carro. E como que eu vou pôr gasolina? Não tinha condições. Então, bem complicado. São 3 crianças em casa. E está bem complicado. O salário mínimo, a gente recebe esse Auxílio Brasil, falaram que ia aumentar, não adiantou nada. Pelo contrário, eu acho que ficou menor ainda, porque com o feijão, com o arroz, o valor que está, não está dando para nada. A gente está sofrendo bastante. Sim, acho importante a gente falar dessa disparidade, né, do salário e o valor real do mercado. Sim, tá complicado. Que salário mínimo, você vai no mercado, antes você gastava R$300 numa compra, hoje com R$600 você não compra o que você trazia antes. Então, para a gente que a sociedade, né, tem como mulher, né, como baixo salário, periferia, a gente não tem oportunidade nem para condições de poder sair para trabalhar e largar os filhos da gente, porque eu não tenho condições de pagar alguém para ficar com meus filhos. E a gente tá bem complicado. Sim, a questão começa antes mesmo do mercado de trabalho, né? Como você disse, de sair de casa.
E você encontra também outras mães solos, você falou do bairro, que é uma pessoa ativa, é essa mesma situação? Sim, a gente... Hoje mesmo, pessoas bateram na minha porta pedindo arroz. Eu também, eu estava com um pacote de arroz. E como que eu ia fazer? Eu também não posso deixar outra mãe que tem mais filhos, até porque eu ficar sem. A gente acaba repartindo um pouco que a gente tem. Porque onde a gente mora, Vila Nova Vitória, final do Conjunto Santo Ângelo, sentido São Martinho, muitas a gente não tem nem condições de ter o dinheiro da passagem para ir procurar um trabalho, sabe? Então, a gente também está se reinventando, se aprendendo uma a conhecer a outra, uma ajudando a outra. Com o pouco que a gente tem, a gente está tendo que repartir, porque a gente não está tendo condições. Muitas crianças abandonadas, assim, a mãe tem que sair e as crianças ficam na rua. Então, a gente, como vizinho, está uma ajudando a outra, uma faz um prato de arroz, uma comida e vai repartindo, porque nesses últimos 2 anos, com a pandemia, tudo piorou. Então, não estamos tendo que aprender a reviver, né? Sim. A vereadora também muito ativa nessa causa. Então, lembrando que a falta, nós temos debatido que a mulher está ocupando o seu espaço, que a gente faz as atividades do mês de março e nós não queremos apenas lembrar das atividades da mulher, do papel da mulher, da importância da mulher apenas no mês de março. Acho que o mês de março é um momento para chamar a reflexão de toda a sociedade. E o que está faltando? A gente vê assim, a gente está ocupando mais espaços, é verdade, ainda temos muito a ocupar, mas o que está faltando? Está faltando, assim, políticas públicas. Então, a Bia colocou aí do custo de vida, né, do nosso dia a dia. Então, os trabalhadores, as trabalhadoras que estão empregadas, que tem aí mesmo o insignificante de um salário mínimo, ela está com dificuldade. Agora, imagina a grande maioria que está desempregada, porque o que a gente vê, o que bate à porta da Câmara, de mulheres pedindo emprego, deixando currículo, e a Câmara não tem esse tipo de programa. E o que está faltando aí, pegando a cidade de Mogi das Cruzes, né? A questão das creches. O que a gente tem de mães que querem trabalhar, que às vezes arrumam emprego e não consegue esse emprego porque não tem onde deixar os filhos. É interessante, a Bia colocou no bairro onde ela mora, mas é interessante, durante a pandemia, a gente espera que esses programas continuem, porque onde falta políticas públicas governamentais, o povo ele é solidário, Então, a gente tem a entrega da sopa, né, o projeto Mistura, a nossa mandata mesmo, a gente está conversando no bairro de Jundiapeba para a gente fazer uma cozinha solidária. Então, a solidariedade entre a população é muito grande. Agora, chamar a atenção daqui da nossa cidade, porque o que está faltando é muito políticas públicas para a mulher entrar no mercado de trabalho, e aí todo tipo de mulher, mãe solteira, mãe solo, as mulheres trans, a nossa juventude, que cada vez mais a dificuldade de encontrar emprego. Então, esse é o compromisso, da gente chamar a atenção da sociedade para que ajude, seja solidário, reparta, porque senão cada vez mais a gente vai sendo consumida ao fracasso de você dar o que a gente fala, as mulheres ocuparem o seu espaço que ela merece. Então, está faltando muita políticas públicas aqui em Mogi das Cruzes e no Brasil como um todo. Então, o mês de março é para refletir e tirar ações práticas, não ficar apenas na reflexão. Perfeito, vereadora. E a Frente Parlamentar vem trabalhando nesse sentido também, de fazer políticas públicas para a nossa cidade. Então, nós temos um limite, porque o vereador, as vereadoras, ela tem que fazer leis, tem que fiscalizar o Poder Executivo e também ela tem que organizar a população. A nossa mandata tem um compromisso muito firme no sentido de organizar as mulheres, fizemos vários projetos de iniciativa da Frente Parlamentar, mas alguns deles foram vetados pelo próprio prefeito, inclusive um que veio, que a gente está batalhando juntamente com o vereador Edson, independente de ser um vereador, que é o auxílio aluguel para as mulheres que são vítimas de violência, porque tem a casa abrigo, que é aí organizado, administrado, né, a casa
pela ONG Recomeçar, pela doutora Rosana, que é a presidenta da ONG, mas a mulher, quando passa, que ela já tem condições de ter ter o seu emprego, de voltar a ter o seu lar, ela não consegue emprego. Então, é preciso ter o auxílio aluguel. E até agora, o prefeito não se manifestou em respeito disso. Então, ano passado, nós fizemos vários projetos da frente, um deles que foi aprovado, que é a distribuição gratuita dos absorventes reutilizáveis no CRAS, nas UBS, nas escolas municipais, por causa da campanha da dignidade menstrual. Porque, vejo, é impressionante quantas mulheres perdem emprego, quantas mulheres ficam doentes, quantas meninas deixam de estudar porque não tem o absorvente. Parece uma coisa boba, mas é caro pra caramba, então deveria ter um incentivo, né, das empresas não cobrarem tanto imposto nesse tipo de produto. E nós queremos ver agora se esse projeto de lei que já foi aprovado, vai ser colocado em prática. Nós vamos fiscalizar para isso. E nós também aprovamos, o que até hoje, dia 31 de março, é um dia memorial às vítimas do Covid, que não é só mulheres, mas também muito mais mulheres foram vítimas, aí, né, as trabalhadoras, né, da saúde, que teve enfrentamento. Então, nós criamos esse dia. E também o dia 14, o dia 14 de março, em homenagem a Marielle, que foi brutalmente assassinada, o dia de combate à violência às mulheres. Então, nós vamos cobrar da prefeitura todos esses projetos e a frente vai continuar colocando o projeto, independente do mês de março. Certo, vereadora. Falando um pouquinho até do projeto dos absorventes, a distribuição gratuita, às vezes a gente pensa que não faz diferença, mas é um item que pode fazer muita diferença no bolso de uma família. Você vê de perto isso? Muito, sim. Que nem eu tenho convivência no meu bairro, estou falando do meu bairro. Sim. Tem muitas mulheres dependentes químicas, alcoólatras, e elas ficam andando pela rua lá, né, pedindo as coisas. E muitas elas não têm condições. Então, elas andam sujas pelas ruas. Mesmo se for num posto, não tinha, né? Não tinha condições. Elas não têm condições de alguma. E vai ajudar muito. Sim, é uma situação mesmo da dignidade. É um item de higiene básica que pode fazer a diferença na vida das estudantes, diferença na vida das trabalhadoras também. Agora, voltando um pouquinho para a sua realidade, uma mãe solo e estudante. Como conciliar tudo isso? Então, no momento foi bem difícil. Eu tinha 3 filhos, eu era sozinha. Hoje eu casei novamente, né? Até então eu criava meus filhos sozinho, casei novamente. Tenho uma outra neném agora, tem 4 aninhos. Mas até então eu criei meus filhos sozinha, sempre tive que trabalhar. Sempre sonhei em seguir como professora, sempre tive muito orgulho da minha professora. Sempre sonhei, nunca tive oportunidade, por ser sozinha, ter que trabalhar, ter que cuidar, ter que sustentar sozinha. Nunca recebi pensão, sempre tive que fazer sozinha. E hoje estou realizando esse sonho de conseguir estudar. Por mais que a pandemia foi complicada, foi na época da pandemia que eu consegui. Parei e falei, não, é meu sonho, eu vou ter que conquistar alguma coisa. E agora estou consegui colocar tudo no lugar, né? E estou conseguindo realizar o meu sonho. É muito mais difícil, tem vários empecilhos aí pelo caminho. Sim, porque eu tenho que conseguir, né, acompanhar meus filhos na escola, que o meu mais velho tem 17 anos, a menor tem 4 anos. E eu faço questão de levá-los, de buscar, de participar de reunião. Preciso trabalhar, porque está difícil a situação, mas eu estou conseguindo. Estou conseguindo e posso dizer isso, meus filhos vão ter orgulho de mim. Tenho certeza disso. E a vereadora também, muitos anos como professora, via essa realidade de perto. Então, a minha profissão, eu sou professora, estou vereadora, porque aqui eu me dediquei, e assim, por opção, eu me dediquei para a escola pública estadual, porque na escola pública estadual é onde você encontra, né, os trabalhadores ou os filhos de trabalhadores. E é uma luta, eu estou na escola pública desde 78, me aposentei em agosto de 2018. Então, eu fiquei 40 anos dando aula na escola pública. E a gente passou por muitas movimentações dentro da educação brasileira. Uma delas foi
de colocar na Constituição de 1988 o direito ao acesso a todos e a todas. Então, nós temos várias escolas em vários bairros. Agora, o que a gente está brigando, e esse governo do Estado de São Paulo está desmontando toda essa luta, é a permanência dos estudantes na escola pública com qualidade, porque nós não queremos apenas depósito de criança. Então, a educação é fundamental na vida das pessoas. E a gente tem observado que ontem eu estive ontem, dia 30 de março, eu estive numa oficina organizada pela prefeitura lá em Jundiapeba. Então, Jundiapeba é um distrito que tem bastante equipamentos públicos, tem bastante escola municipal, são 4 escolas estaduais, mas ainda não dão conta da demanda da juventude, das crianças. Então, nós temos muita criança fora da escola. E a gente até fica triste, porque o ensino dos jovens, né, a educação de jovens e adultos, está sendo totalmente desprezada pelo governo estadual, a prefeitura municipal, que poderia investir, porque durante a noite, os prédios públicos, né, a escola pública municipal, ela está ociosa, ela não tem, poderia estar investindo para alfabetizar. Então, quantas mães, quantas mulheres nós encontramos que têm esse desejo da Bia, que ela está conseguindo agora realizar. Então, é fundamental investir na educação. A educação é a base de tudo, porque quando você educa, mas uma educação de qualidade, né? Quando você educa, você não precisa estar investindo na segurança pública, você não precisa estar investindo na saúde, você não precisa estar criando presídio, mas a política aqui no nosso Brasil é tudo ao contrário, né? Você gasta mais na criação de presídio do que no investimento da escola. Então, eu tenho orgulho de ser professora, né, de ver, né, aluna como a Bia agora se envolvida no projeto social, se envolvida na forma, né, tanto pegando a pedagogia para ser educadora, mas também de levando o seu trabalho voluntário no bairro onde ela mora para outras famílias, para outras jovens, para outras mulheres que não tiveram a oportunidade que ela agora está tendo. Então, é um orgulho e é uma satisfação de ver que eu estou no caminho certo, que eu estou no lado certo da história. Sim. E a Bia, à frente de projetos sociais, como a vereadora disse, Mogi das Cruzes é uma cidade bem rica em projetos sociais, a população se ajudando, colocando a mão na massa. Como é essa realidade? O que você tem feito dentro do seu bairro? Olha, eu sempre amei estar envolvido com quem precisa, sempre precisei, então sempre quis ajudar para ninguém precisar da mesma coisa do que eu. Eu casei muito nova, sofri violência sexual, sofri muito. E hoje, no meu bairro, eu quero que as mulheres não passem pelo que eu passei, que não precise sofrer tanto, apanhar tanto para chegar onde eu cheguei, sabe? Então, eu gosto disso, de participar com as mulheres, com as crianças do meu bairro. Dando um pouquinho do que eu tenho, não só financeiro ou com alimentos, mas com experiências. Eu gosto muito de estar no meio disso. Legal. E hoje, né, a gente fala mais sobre isso, a gente continua lutando. Você vê a diferença de quando você sofreu e nos dias atuais? Olha, hoje eu acho que tem mais acolhimento. Sim. Na época que eu sofri, que eu passei tudo que eu passei com crianças pequenas, eu não tinha esse acolhimento. Eu acho que também tinha um pouco de vergonha de falar o que eu passava. Então, muitas vezes eu fiquei quieta. Então, hoje é mais fácil. Eu acho que pelo esse acolhimento, você ter pessoas que falam o que passou, que pode te ajudar e falar que é possível sair dessa, eu acho que está mais fácil. Sim. Vereadora também acredita nessa realidade, que a gente está falando mais sobre o assunto, o acolhimento está maior, mas ainda estamos caminhando. É verdade. Acho que nós estamos no pleno século XXI. Então, é difícil de dizer. Claro, não dá para a gente negar as conquistas que tivemos, mas é dizer que essas conquistas, elas foram muito doloridas, elas foram muito fruto da luta. O que a gente observa é que, e aí é para a mulher, e é bem claro assim, para a mulher trabalhadora, negra, preta, da periferia, as coisas sempre são mais difíceis. Claro que tem a violência, a mulher como
como um todo, seja branca, né, ela sofre preconceito, ela sofre discriminação, mas a superação é muito maior quando a pessoa tem um poder aquisitivo. Então, a gente conquistou muito, mas nós não podemos deixar de frisar que essas conquistas são fruto da nossa luta. Você veja, nós estamos completando, se não me falha a memória, aí, acho que 100 anos, se não me falha a questão do direito ao voto da mulher. Agora, a gente veja no parlamento a quantidade de mulheres que tem vereadoras, que tem deputadas, senadora e mesmo do Poder Executivo, é muito pequeno. Então, tem muito a conquistar. Fora que com a pandemia, não que isso não existia, mas a pandemia, ela demonstrou, ela deu publicidade, deu visibilidade o quanto que tem de exclusão, né? A exclusão social é muito grande. E demonstrou também a violência, quer dizer, o quanto que as mulheres são vítimas de violência, que na pandemia a demonstração foi muito grande, né? Então, está se debatendo muito, mas ainda temos muito a conquistar. E é por isso que nós precisamos ter esse trabalho que a gente fala de formiguinha, esse trabalho lá no chão da escola, lá no chão do bairro, esse trabalho de organização e conscientização de que as mulheres, elas têm condições, mas elas precisam estar juntas, organizadas, e a associação de bairro é fundamental para a gente vencer as barreiras que são colocadas. Sim, outra coisa que a pandemia deixou evidente, além da violência contra as mulheres, também a dependência financeira, certo? Muitas mulheres se submetem a relacionamentos pela dependência financeira. Isso é consequência dos direitos das mulheres, da situação da mulher na sociedade? Sim, porque nós fizemos uma oficina nesse domingo como parte aí das atividades do mês de março, enquanto uma atividade partidária, e a demonstração de que o trabalho da mulher, essa exploração do trabalho da mulher, ele faz parte, né, da estrutura desse sistema capitalista que a gente vivencia. Então, enquanto a mulher, a gente não investir, não focar nesse rompimento, a mulher ter essa independência econômica, porque ela se sujeita a isso. Porque, vejam bem, né, como a Bia colocou, né, às vezes, acho que talvez não foi agora no programa, mas talvez numa conversa entre nós, que muitas das vezes foi preciso ela deixar de comer para dar para os filhos dela. Quer dizer, eu tive também uma infância bastante pobre, né? Meus pais minha mãe é doméstica do lar, quer dizer, estudou por conta própria, porque ela é uma camponesa, meu pai ferroviário, então uma família grande, eu tenho 8 irmãos, e meu pai sempre investiu na formação, na educação. Então ele falou, o que eu posso deixar para vocês é a educação, e por isso que todos os meus irmãos têm formação universitária, a maioria deles são professores e professoras. Então, essa dependência econômica acaba amarrando a mulher. E, às vezes, é triste de ver, entendeu? É triste de ver quando uma mulher vai buscar a ajuda e vai fazer o BO na delegacia da mulher, e ela é recebida, às vezes, para a própria delegacia, que devia estar preparada para receber, mas será que você não quis apanhar? Será que você não provocou? Sempre jogando a responsabilidade para a mulher. Então, a independência econômica é fundamental. Então, você disse que o Mogi das Cruzes tem muitos programas sociais, mas é uma questão que nós estamos debatendo com o Poder Executivo e nessas oficinas que nós temos participado, eu tenho dito que precisa haver os cursos que vão levar para as mulheres, para a população, principalmente do bairro da periferia, quais os cursos que a comunidade precisa e quais os cursos que vão render uma empregabilidade. Porque não adianta fazer um curso que depois não tenha empregabilidade. Então, acho que uma forma da gente se libertar, a mulher se emancipar, é ter a dependência, ter uma independência econômica. Isso é fundamental. Mas aqui no Brasil nós estamos longe disso, muito longe, porque o desemprego é muito grande, inclusive entre os próprios homens, dentro de uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, o desemprego é muito grande. Se é grande para os homens, imagine para as mulheres. Mas essa independência econômica é fundamental para ter realmente a mulher poder ocupar os seus espaços de fato.
Bia, você também enxerga a deficiência da formação, de cursos, da oferta de cursos, especialmente para as mulheres? Sim, é bastante. Bastante mulheres, não, elas ainda nem sabem o que vão fazer. Eu vejo por mim, eu fiquei 12 anos num casamento abusivo, que eu não queria sair por medo disso, que eu não tinha uma profissão, eu não sabia o que ia fazer, eu não sabia como ia sustentar os meus filhos. Quando consegui me libertar, cansei, não aguentava mais meus filhos nessa situação, fui. Porque uma professora acabou de falar, muitas vezes eu não comia para dar para os meus filhos. Porém, as mulheres passam as mesmas coisas hoje. Não tem estudo, não tem trabalho, não sabe o que vai fazer. E quando chega um curso, faz um curso, mas que também não conseguem colocar em prática, não tem aonde colocar em prática. E, vereadora, pela realidade, né, de tantos anos como professora, acredita que isso seja muito antes da formação, até essa orientação? Com certeza. Claro que é uma discussão bastante, às vezes, polêmica, porque diz assim, que a educação ela não se dá na escola, ela se dá em casa. Acontece, o tipo da família, porque tem que ver, porque às vezes a pessoa tem uma família desestruturada. Então, a gente precisa trazer à realidade esse debate. O que é uma família estruturada? É diferente você ter uma família, né, de classe rica, né, que tem uma situação econômica, da família da periferia, da mulher da periferia, que não tem, às vezes, onde morar, né, que está num cômodo. E a outra observação que a gente tem que fazer com essa pandemia, que também não é uma realidade só de Mogi das Cruzes, que é uma realidade brasileira, a questão da quantidade das pessoas em situação de rua. Está aumentando, não é agora a pessoa em situação de rua, é família em situação de rua. A gente tem encontrado aqui nas calçadas, nas marquises de Mogi das Cruzes, família, não é pessoa isolada, é família. Isso é geral. Por quê? Cada vez mais o desemprego, você não consegue pagar o aluguel, você é despejado e onde você não tem, às vezes, familiares, você vai morar na rua. Então, essa questão da estruturação da família, como é que a gente tem... Não dá para jogar a responsabilidade na família, eu acho que é importante, sim, mas a família, a mulher, às vezes, precisa sair para trabalhar, né? Então, a quantidade de mãe solo. Mas por que é mãe solteira? Porque, é mãe solteira porque quis ser mãe solteira. Tem um conjunto de fatores sociais que precisam ser analisados. Então, fala o seguinte... Por que não faz, né, o controle, né, o controle familiar? Eu acho que tem que ter planejamento familiar, sim, mas isso tem que partir da própria educação. A educação ela tem que discutir temas na escola desde o começo, gente. Essa questão da violência, essa questão do machismo, tem que ser debatido na escola desde a primeira infância. E tem como fazer? Tem como fazer. Então, acho que isso depois os próprios filhos, vão ensinando, passando para os seus irmãos, até ensinando os seus próprios pais. Porque, às vezes, muitos pais têm atitude porque foram educados dessa forma. Então, acho que tem que ser uma revolução geral no processo educacional. A família é importante, mas a educação, ela é a base de tudo. E aí a educação, a gente vê a educação na escola, mas também a educação informal, que você aprende no dia a dia, através das associações, através da igreja. Então, ela tem que ser amplamente e tem que ser organizada. Acho que as associações de moradores é fundamental para fazer esse trabalho no dia a dia da vida das pessoas, porque as pessoas estão localizadas num bairro. Então, acho que é fundamental a gente investir na organização das associações de moradores, de moradoras, para debater esses temas e também os interesses do bairro. Sim. E é claro que nós não podemos romantizar, com certeza tem muitos desafios, muitas dificuldades, mas a Bia pode estar inspirando outras mulheres que estão nos assistindo. Então, eu queria que você deixasse um recado para essas mulheres que sonham com uma faculdade, sonham talvez em sair de um relacionamento, mudar de vida. Queria que você conversasse um pouquinho com elas agora. Olha, eu só falo que é possível. Primeiro, a gente tem que ter coragem de pedir socorro, né? Porque eu sei que é difícil, depois a gente ainda é julgada por outras mulheres, mas pedir socorro e a gente consegue. E eu acho que nesse momento, né, que a gente está nesse relacionamento, a gente pensar nos nossos filhos, né? Primeiro na gente e nos nossos filhos. E pedir socorro, que sempre vai ter alguém para ajudar a gente.
Muito bem, Bia. Quero te agradecer pela sua presença, te parabenizar pela sua história, por toda a sua trajetória. Agradecer também, vereadora, pela presença no nosso programa. Eu que agradeço. Esse é o segundo, não o segundo programa, mas o ano passado nós fizemos o primeiro, agora nós estamos fazendo o segundo e queremos fazer muito mais, né, o ano que vem. E dizer, né, que a luta da mulher, ela é todos os dias. É fundamental o 8 de março, é fundamental o mês de março, mas a nossa luta na defesa dos nossos direitos, para a gente ocupar o nosso espaço, para a gente ter a nossa independência econômica, ela tem que ser feita todos os dias. E é por isso que eu acredito nessa transformação, acredito nas mulheres, e esse ano nós vamos ter eleições. Eu espero que as pessoas votem com consciência, votem realmente para a gente mudar o nosso país e mudar a nossa cidade de Mogi das Cruzes. Obrigada, vereadora. Obrigada a você que nos acompanhou no Mulheres em Pauta. Até a próxima.